Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Engie, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro. Vamos aos destaques de hoje. Em Mato Grosso, empresas podem perder benefícios fiscais se restringirem a expansão agropecuária no estado. A Assembleia aprovou o texto e, em entrevista exclusiva aqui, o governador Mauro Mendes vai falar sobre os rumos da nova lei que impactará o agro e também acordos ambientais, como a moratória da soja no bioma amazônico. No Rio Grande do Sul, 6 meses após a tragédia, o agro precisa de ajuda. Pecuaristas abandonaram a atividade leiteira por não ter crédito para recomeçar e agricultores lamentam a falta de recurso para plantar a próxima safra. No Paraná, agricultor é atacado por índios com arco e flechas. A tensão no campo é crescente na região de Guaíra. E você vai ver também, na Europa, agricultores se manifestam na França e pedem ajuda ao governo para sobreviver. Assim está nos cartazes. E nos Estados Unidos, foguete que dá ré, robô humanoide e táxi autônomo. Tecnologias desenvolvidas por empresas de Elon Musk vão impactar o agro e você vai saber como nesta edição. O Hora H do Agro já está no ar. Nesta semana, o produtor rural Paulo Roberto Vanin, de Guaíra, no oeste do Paraná, foi atacado por indígenas. Ele tentava fazer o plantio da soja. 6 pessoas que estavam com ele foram feridas e uma está em estado grave. Confiram. Para aí! Eu! Ó! Aí, ó, molotov, hein? Molotov, índio. Aí, ó. Muita atenção nas imagens que revelam arcos, flechas, ataques a agricultores que tentavam fazer o plantio da soja lá no oeste do Paraná, em Guaíra. A prefeitura do município revelou que uma pessoa foi ferida gravemente e encaminhada para o município de Cascavel para a realização de uma cirurgia. O prefeito manifestou preocupação com a escalada da violência e ressaltou a necessidade de uma resposta mais ágil para a resolução do conflito. A tensão no campo aumentou em diversas partes do Brasil depois que o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional discordaram sobre a tese do marco temporal. O marco temporal das terras indígenas, que diz que esses povos só podem requerer áreas se estivessem na terra na data em que a Constituição foi promulgada, ou seja, em outubro de 1988. O Congresso Nacional aprovou uma lei que regulamenta essa tese, que é a do marco temporal. Já o STF decidiu por invalidar a tese do marco temporal. Agora, reuniões de conciliação entre os poderes tentam achar alguma solução para esse tema. Enquanto isso, há uma escalada de tensão no campo em diferentes áreas. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, questionou a efetividade das reuniões de conciliação que estão sendo conduzidas pelo STF. Do que adianta nós estarmos participando de mesas de negociações, de conciliações lá em Brasília, com o Supremo Tribunal Federal, fazendo negociações com o governo para que a gente consiga ter algum tipo de avanço nessa questão, se a gente recebe notícias absurdas como essa praticamente todas as semanas. Não dá. Mostra mais uma vez a inépcia, a ineficiência, a incompetência do governo federal na gestão dessa questão e, mais do que isso,
a Força Nacional mostra mais uma vez que não tem condições de garantir a segurança. O governador do estado do Paraná já entrou com pedido cautelar ao ministro Gilmar Mendes, pedindo que a Polícia Militar possa atuar em relação a esses indígenas, garantir a reintegração de posse daquelas áreas em que já foram expedidas e que a Justiça permitiu, e que a gente possa devolver um pouco de tranquilidade para os moradores de Guaíra, de Terra Roxa e principalmente os produtores rurais que foram brutalmente atacados. Muito obrigada, deputado, pelas atualizações. Nós vamos até o Paraná, onde está o presidente interino do sistema FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Ágide Eduardo Meneghetti. Seja muito bem-vindo à Jovem Pan. As imagens que a gente acabou de mostrar e abriram essa edição do Hora H são imagens bastante preocupantes. Há uma escalada de violência no estado do Paraná, uma crescente tensão no campo entre agricultores e indígenas. Seja bem-vindo. Claro. Sim. A situação que se encontra na região de Guaíra muito nos preocupa. Nós, do sistema FAEP, viemos alertando tanto o governo estadual quanto o governo federal sobre as ações dos ditos indígenas, que inclusive já foi comprovado que são índios do Paraguai vindos ao Brasil reivindicar terras no país vizinho, e que a ineficiência da Força Nacional e do governo federal está cada vez mais aumentando a violência na região por parte do governo. Infelizmente, mais uma vez, temos uma notícia como essa no dia de ontem, de ditos indígenas agredindo um produtor rural, que no momento que ele quer plantar, garantir o sustento de sua família, investir na sua terra, na sua produção, é impedido por índios, gerando uma insegurança e prejuízos milionários para o setor produtivo paranaense. A pergunta que fica: quem tem direito? Se existe uma lei já instituída pelo Congresso Nacional, adianta nós ficarmos em mesa de discussão, como diz os nossos deputados federais do Paraná, Pedro Pion, Sérgio Souza e a FPA, ministra Tereza Cristina, o próprio Marcelo Berton da Confederação Nacional da Agricultura, e deixarmos que situações como essa se alastrem e aumentem dentro do campo? Creio que nossos governantes federais estão muito omissos ao que está acontecendo aqui no estado do Paraná. Ágide, a sua avaliação é que a questão do marco temporal, essa relativização do direito de propriedade, que quando havia a clareza no marco temporal, que dizia exatamente quando terras poderiam ser demarcadas como indígenas, a relativização desse conceito foi o que levou a essa crescente tensão que a gente está vendo no seu estado, mas também em outros, como Mato Grosso do Sul, que já mostramos aqui? Sim, sem dúvida. Existia uma lei que foram questionadas, o Congresso Nacional trabalhou arduamente, todos os ministros aprovaram a lei foi sancionada e simplesmente que eu saiba até onde, nossa população tem que fazer uma lei uma vez instituída, cumpra-se a lei. Aí vem o Supremo Tribunal Federal querendo questionar a lei criada. E nós acreditamos que a alçada do Supremo Tribunal não é questionar a lei, e sim fazer a validação das audiências que a lei assim prega. Se tem problema com a lei tem que voltar ao Congresso Nacional e os nossos congressistas sim deliberar sobre isso, não sendo feito dessa forma como que está. Ágide, como fica a situação desse agricultor que tentava semear a safra de soja? Lembrando que a safra de soja é parte do sustento de muitas famílias de agricultores no Paraná, e ele foi impedido com essa imagem que eu vou pedir para a produção colocar em tela cheia, se for possível, que é uma imagem estarrecedora. Ataques de arco e flecha, algo que a gente chega a não acreditar se não estivesse com essas imagens visíveis. O que está acontecendo? Vão ser impedidos efetivamente de avançar com o plantio por conta de toda essa tensão no campo? Olha, após o que aconteceu ontem, nós já estamos trabalhando arduamente a nível de governo federal, com a Confederação Nacional da Agricultura, com a Frente Parlamentar da Agropecuária, com a ministra Tereza Cristina. Teremos uma reunião hoje, às 3h da tarde, para ver como a gente pode tratar desse assunto com mais efetividade. O que nos deixa pasmo é que o direito de propriedade está sendo totalmente rasgado, e aí o produtor é invadido e apedrejado dentro da sua terra, e se ele responder a qualquer ação, a Força Nacional irá sim penalizar o proprietário da área, não os ditos indígenas. Haja vista a outra matéria que passou, que os indígenas começaram uma briga com a Força Nacional, onde o fuzil da Força Nacional foi roubado, e até o presente momento ninguém falou onde está esse fuzil. Já os índios estão se armando com as armas da nossa Força Nacional contra a própria população brasileira. Isso é inadmissível. Precisamos de ser mais enérgicos e ter pessoas no governo federal preocupadas efetivamente com essa causa, sair dos tribunais e realmente transformar isso em efetividade. Porque a escalada de violência está começando a preocupar
todo o Paraná e o Brasil, como você mesmo disse, Kelly. Muito bem, Agide, eu agradeço pelas atualizações. A gente fica muito consternado em precisar revelar a todo o Brasil o que está acontecendo no interior do país com essa escalada da violência. Infelizmente, na disputa de terras, quando as regras não são claras, é isso que acontece. A paz no campo acaba sendo relativizada, acabada, né? Eu agradeço pela sua presença. Espero que você volte de uma próxima vez com boas notícias. Ok, eu agradeço a oportunidade de falar com todos os ouvintes. Esperamos que o nosso governo federal consiga nos dar boas notícias ou, pelo menos, mais tranquilidade no campo. Que a lei seja cumprida. Agide Eduardo Meneghetti, presidente interino do Sistema FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná. Até a próxima. Nós entramos em contato com o governo federal e, em nota, o Ministério da Justiça disse que a Força Nacional foi acionada e se deslocou para o local da ocorrência juntamente com equipes da Polícia Federal e a FUNAI. A pasta disse ainda que o conflito foi controlado e as forças federais permanecem na região para evitar nova escalada da tensão. E agora a gente troca de assunto e vamos para o Mato Grosso. Um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso estabelece critérios mais rigorosos para que empresas recebam incentivos fiscais e concessões de terrenos públicos. A partir de janeiro de 2025, companhias que adotarem políticas restritivas à expansão da agropecuária ou que limitarem a produção em áreas não protegidas pela lei ambiental perderão esses benefícios. O deputado estadual Gilberto Catani, que é autor desse projeto de lei, explicou a medida. Dizer que o projeto em si, ele trata de incentivos fiscais, não especificamente da moratória da soja somente, mas vai abranger o leite, vai abranger a carne, vai abranger todos os produtos do nosso estado, não permitindo que o nosso estado possa conceder benefícios a empresas que fazem acordos comerciais, inclusive internacionais, e queiram impor ao nosso produtor restrições que não pertencem à legislação do nosso país, muito menos do nosso estado. A lei aprovada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e que aguarda a análise do governador Mauro Mendes poderá impactar o acordo ambiental conhecido como Moratória da Soja. Esse pacto, que é a moratória da soja, prevê que empresas não comprem e nem financiem soja produzida em áreas abertas após 2008 no bioma amazônico, mesmo que a legislação brasileira permita essa abertura de área ou, como vocês queiram dizer, desmate legal. A moratória da soja, na perspectiva da legislação aprovada na Assembleia, é entendida como restrição ao desenvolvimento da agropecuária em Mato Grosso, já que ela limita a expansão em áreas novas lá neste estado. Em nota, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, disse que a moratória da soja é uma conquista do Brasil e o único programa em curso que se revelou capaz de evitar o desflorestamento, segundo um grupo de cientistas de Oxford. Afirmou ainda em nota que se opor à medida parece um risco enorme, capaz de comprometer a imagem do Brasil de grande provedor de alimento. A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a AproSoja, contraria a visão da ANEC e aponta perdas ao agro com a moratória da soja. Estimativas da AproSoja apontam que 32,5 bilhões de reais em valor bruto da produção de soja e milho deixaram de ser gerados por conta do bloqueio da comercialização de produtos agro de áreas abertas após 2008 no bioma amazônico. A pecuária também se manifestou através da Associação dos Criadores de Mato Grosso e afirmou, também em nota, que a lei proposta vem colocar justiça no processo em que grandes corporações desfrutam de incentivos fiscais, mas trabalham contra o Estado, restringindo a produção de propriedades que se encontram em legalidade com o Código Florestal. Disse também que cabe agora ao governador cumprir o prometido em reunião com o setor produtivo e sancionar a lei. Qual será a decisão do governador de Mato Grosso? Ele vai sancionar ou vetar o texto do projeto de lei aprovado na Assembleia do Estado? A gente recebe para uma entrevista exclusiva o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Governador, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. É um prazer estar aqui com você, estar com todos aqueles que nos acompanham nesse momento.
Governador, a gente gostaria de saber se o senhor já tomou uma decisão sobre esse PL aprovado na Assembleia. O senhor irá sancioná-lo na íntegra, vai fazer algum veto ou vetá-lo na íntegra? Qual vai ser a sua decisão? Ellen, esse tema é um tema muito relevante para o estado de Mato Grosso. Primeiro que lá atrás, o ano passado, quando nós tivemos mais conhecimento desse tipo de atitude que algumas empresas estavam tomando com relação a uma eventual utilização de mecanismos para impor uma regra, que é uma regra que não está prevista na lei brasileira como forma de comprar ou não deixar de comprar produtos do agronegócio do nosso estado. Fizemos alguns diálogos, isso foi um diálogo que eu diria assim bastante positivo, mas não resolutivo. E há um ano atrás o governo de Mato Grosso mesmo disse que se perdurasse essas sanções que elas estavam fazendo contra o mercado e os produtores do nosso estado, nós também nos sentiríamos no direito de fazer estas mesmas sanções, retalhando ou agindo dentro do princípio da reciprocidade para com essas empresas. E no período aí que sucedeu, de quase um ano, com muitos diálogos, com muitas conversas, mas o efeito prático da suspensão desses mecanismos da moratória não foram efetivados. A Assembleia fez a lei, tomou iniciativa, ela tem prerrogativas para tal e de forma muito concreta e objetiva, nós iremos sancionar a lei aprovada pela Assembleia Legislativa. Então, o governador Mauro Mendes, com exclusividade aqui para a Jovem Pan News, está antecipando a tomada de decisão. Na prática, governador, o que o senhor está dizendo é que a partir de janeiro de 2025, as companhias que adotarem políticas restritivas à expansão da agropecuária ou que limitarem a produção em áreas não protegidas pela lei ambiental vão perder benefícios fiscais, é isto? Exatamente isso, Ellen. Nós não podemos permitir que nenhuma empresa no nosso estado ou no nosso país ela esteja acima da lei. A lei ela vale para todos, vale naquilo que é bom e vale naquilo que é ruim. E a lei brasileira, o Código Florestal brasileiro, ele estabelece de maneira muito clara e objetiva o que você pode e o que você não pode. E diga-se de passagem, a lei brasileira, ela é a lei ambiental mais restritiva do planeta. Quem está com uma propriedade aqui no bioma amazônico, ele pode usar apenas 20% do seu território. Se você tem 1.000 hectares aqui, você só pode usar 200 e tem que preservar, 800 hectares. E ela estabeleceu limites para que quem cometeu um desmatamento superior a isso pudesse recompor, pudesse ter algum tipo de tratamento diferenciado. E essas empresas não estão respeitando esses limites da lei brasileira, portanto, nós vamos dar a ela algum tratamento diferenciado. E dar incentivos ou benefícios fiscais, nós podemos criar regras para que isso aconteça. Empresas que descumprem a lei brasileira, elas não vão ter benefícios fiscais no nosso estado. Governador, o senhor falou sobre a moratória da soja. Para que todos que nos acompanham estejam na mesma página que nós, a moratória da soja ela é um pacto ambiental que prevê, por exemplo, a não comercialização e nem o financiamento de soja produzida em áreas abertas após 2008 no bioma amazônico, por exemplo, mesmo que a legislação brasileira permita essa abertura de área em linha com o que o senhor falou. O PL decreta, então, o fim da moratória da soja, na sua opinião? Quais são as consequências disso a partir da sua sanção ao projeto de lei? Eu espero que, como consequência prática, que essas empresas elas revejam as suas posições aqui no Brasil, junto às suas matrizes, e que passem a respeitar a lei brasileira. Então, se uma empresa, se um produtor rural extrapolar os limites da lei, eu concordo plenamente. Aliás, Ellen, eu tenho defendido uma sanção até mais dura. Eu tenho defendido clara e abertamente que se alguém desmatar acima daquilo que permite a lei brasileira, que ele perca a terra, dar a ele o mesmo tratamento que já existe na Constituição brasileira, no seu artigo 243, que estabelece que quem plantar maconha ou produzir cocaína numa propriedade rural, ele perde a terra. Então, se alguém desmatar além do limite permitido pela lei brasileira, eu tenho defendido
e tenho a concordância de uma grande parte dos produtores. Por quê? Porque essa grande parte dos produtores quer agir corretamente, quer estar dentro da lei. E menos de 2% ele comete esse crime. E é um crime contra o meio ambiente, contra a imagem do nosso país, do nosso estado, é um crime contra o agronegócio brasileiro. E o agronegócio é uma atividade econômica muito importante no nosso estado. Então, dentro do limite da lei, eu quero que tenhamos duras penas. Agora, nenhuma empresa pode exigir, né, de todos nós brasileiros algo que não esteja previsto na nossa legislação. Importante esse ponto que o senhor coloca sobre a penalidade, que o senhor defende, inclusive, um confisco de terras para quem ultrapassar os limites da lei no sentido de abertura de novas áreas. Esse é um ponto bem sensível, a gente pode voltar nele depois. Antes, eu gostaria aqui de aproveitar e fazer um questionamento trazido pela Abiov, que representa aqui muitas das empresas que são signatárias da moratória da soja. E a Abiov pergunta ao senhor: problemas de investimentos em Mato Grosso a partir da sua decisão de sancionar essa lei. O senhor está considerando que isso pode inibir investimentos de multinacionais no seu estado, por exemplo? Olha, toda decisão, todo rumo que se escolhe tem efeitos positivos e eventualmente negativos. Mas nós precisamos sim vender os nossos produtos, mas eles também precisam comprar os nossos produtos. O estado de Mato Grosso é o maior produtor do país, nós temos grande capacidade de crescer, essas empresas precisam comprar os nossos produtos, nós precisamos vender, um precisa do outro, então eles têm que nos tratar com respeito. Queremos fazer isso, Eli? Não, mas eles não podem desconsiderar uma lei brasileira querendo criar regras para prejudicar o nosso mercado produtivo em Mato Grosso. Quais os efeitos positivos que o senhor projeta dessa tomada de decisão de sancionar o PL que foi aprovado na Assembleia? Eli, o efeito mais positivo é a lei precisa ser cumprida por todos. Nem eu, como governador, nenhuma empresa, seja ela nacional ou multinacional, pode desrespeitar as leis brasileiras e ficar impune. O maior efeito positivo é dizer, lei é lei e tem que ser cumprida e respeitada. E eles não podem criar uma regra superior àquilo que estabelece a lei do nosso país. O senhor acredita que uma consequência direta da sua decisão seja o aumento da abertura de áreas, ou seja, o desmatamento, com a lei brasileira sendo muito cumprida, mas essa é uma consequência que o senhor prevê a partir da sua decisão? Absolutamente não, Eli. Fazer essa interpretação é um equívoco, porque o que eles estão dizendo é o seguinte, olha, a lei brasileira diz, vamos ser numéricos aqui para facilitar a compreensão das pessoas. A lei brasileira diz, se você tem uma propriedade de 1.000 hectares na Amazônia e você pode usar apenas 200 hectares, eles dizem o seguinte, olha, se você usar esses 200 hectares, eu não compro de você. Ou seja, eles não estão aceitando esse limite da lei brasileira. Então, isso não significa aumentar o desmatamento, porque a nossa baliza para desmatamento é a lei. Não é o que essas empresas acham, não é o que eu acho, não é o que qualquer cidadão acha. Aquilo que normatiza uma sociedade, um país civilizado e democrático, é a lei. Então, o nosso parâmetro é a lei. Então, tudo que estiver no limite da lei é legal, é correto, não pode ser considerado como aumento de desmatamento ou de uso da terra. Governador, o senhor tem ideia de qual é o volume em recursos financeiros que o estado de Mato Grosso passará a arrecadar a partir de 2025 com o fim desses benefícios fiscais? Olha, esse é um número que a gente não fez essa conta. Eu não gostaria de fazer esta conta. O que nós queremos não é aumentar a arrecadação com isso, Eli. Nós queremos respeito à lei brasileira. É pedir muito? Pedir que se respeite a nossa lei é pedir muito? Não, é pedir o mínimo e todo cidadão tem que cumprir e as empresas têm que cumprir. Não queremos arrecadar nenhum centavo, queremos que eles cumpram a lei. Cumprindo a lei, ninguém vai perder incentivo fiscal, vamos estar todo mundo de boa, vivendo em paz, cada um cumprindo o seu papel. Os nossos produtores produzindo, eles comprando e comercializando o mundo inteiro. Governador, uma última pergunta. A sua decisão deve servir de exemplo para outros governadores de regiões que também passam pela mesma questão em relação à moratória da soja? Eu soube que há outros estados pretendendo imitar, fazer igual Mato Grosso. O senhor já teve conversas nesse sentido?
Olha, eu espero que não, eu espero que as empresas retrocedam nessa exigência absurda e que a gente construa um ambiente de paz e não de animosidade e disposição. Eu espero que eles possam rever e entender que eles têm que cumprir a lei brasileira. Ponto. Feito isso, teremos paz no campo, paz nas relações comerciais. Mauro Mendes, governador de Mato Grosso, muito obrigada pela entrevista exclusiva e pela informação exclusiva a todos que acompanham a Jovem Pan News. Volte sempre, as portas estão abertas para o senhor. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Até a próxima. E nós vamos imediatamente repercutir essa informação da decisão que o governo já antecipou aqui ao Hora H do Agro, informação que a gente repercute com duas partes interessadas, por exemplo, os produtores rurais e também as multinacionais que compram grãos em Mato Grosso. Recebemos o Lucas Costa Beber, que é presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso. Seja muito bem-vindo, Lucas. E também André Nassar, que é presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, que representa as empresas signatárias da moratória da soja. Começamos o painel com uma informação exclusiva. Primeira pergunta é para você, Lucas. Qual o efeito imediato da decisão do governador de sancionar o PL, que na prática acaba com a moratória da soja em Mato Grosso? Olá, Kellen. Olá a todos que assistem a Hora H do Agro. Olá, André também. Com muita alegria recebemos essa informação. Estávamos confiantes que seria esse o direcionamento dado pelo governador, honrando aquilo que ele já vinha falando há muito tempo e também atendendo o pedido de nós produtores, Kellen, trazendo justiça, porque de 2009 para cá, pouco mais de 250 mil hectares foram desmatados legalmente, né? Aqui dentro do estado, mas o impacto hoje pode chegar acima de 2,7 milhões de hectares que eram impactados sobre a moratória. Então, isso traz justiça não só para os produtores, mas justiça também social, porque inibia principalmente municípios mais novos que estavam tendo as conversões de pecuária para agricultura, que não teriam a chance de se desenvolver como foram os municípios mais antigos da BR-163, aonde que as áreas foram convertidas antes de 2009. Então, com muita alegria recebemos essa notícia por parte do governador e também temos que lembrar, né, que era um pedido também da União das Câmaras dos Vereadores aqui do estado e também da AMM, Associação dos Municípios aqui do estado. Então, contempla os produtores e contempla toda a sociedade de Mato Grosso. Muito obrigada. André, representando aqui as signatárias da moratória de soja, essa decisão do governador vai na contramão do que era o desejo da ABIOV, que era da manutenção da moratória da soja, é isso? Oi, Kellen. Olá, Lucas. É o seguinte, especificamente no caso do projeto, o nosso pedido é que o governador vetasse o artigo 2º, certo? A lei basicamente tem 2 artigos, o 2º e o 4º, que são os mais importantes. O 4º é específico da moratória, a gente sempre entendeu que politicamente o interesse era de ter um dispositivo ali que inibisse o funcionamento da moratória. Mas, assim, o artigo 2º, se o governador mantiver, a meu ver, é um erro grave, porque ele impede, inclusive, as próprias empresas individualmente de atuarem. As empresas têm as suas próprias políticas, né, que fazem com que elas definam por que ela compra de um produtor ou não compra uma parte da produção ou não. E, no meu entendimento, o artigo 2º impede qualquer tipo de política individual das empresas, e aí, sinceramente, não sei como vai ser, porque as empresas de Mato Grosso, não só das tradings, os frigoríficos, as indústrias de etanol, as indústrias de biodiesel são exportadoras. O biodiesel hoje é desmatamento zero por lei brasileira, então hoje você não pode, eu não posso comprar soja e fazer biodiesel com desmatamento. Então, assim, eu considero impraticável, do ponto de vista de gestão do governo do estado, a manutenção do artigo 2º. Eu vou manter a pergunta ainda com o André e volto para você, Lucas, porque quando o André diz que é impraticável, eu entendo que haja muita dúvida dos próprios produtores de soja, que em grande parte vendem para as tradings, para as empresas que o André aqui representa, e alguns até já fizeram negociação antecipada dessa safra que está sendo semeada agora, e que vai ser colhida em 2025, quando a nova lei já estará em vigor. Como vocês vão
operacionalizar isso na prática, André? As fazendas que já venderam essa soja, elas continuam tendo sinal verde? Vocês vão mudar alguma forma de comercializar? Vão tentar fazer algum desconto para o agricultor por causa da questão do benefício fiscal que estão perdendo? Qual é o plano de ação de vocês a partir de um cenário de sanção desse projeto de lei? Não, então, primeiro, em contrato feito não se mexe, né? A gente honra contrato. Então, toda a soja que foi comprada antecipadamente foi precificada de uma forma, você não mexe nesse preço, né? O que vai acontecer? Evidentemente, tem uma regulamentação. A gente não sabe como vai vir essa regulamentação. O cenário de sanção na íntegra e uma regulamentação rígida, certo? Que deve ser o que vai vir pela própria decisão do governador, né? Significa que as empresas vão se vir diante de uma situação de manter o incentivo fiscal ou manter as suas políticas. Eu não sei qual vai ser a decisão das empresas, entendeu, Kelly? Algumas podem decidir perder o incentivo fiscal, outras manter suas políticas. Você pode colocar as empresas numa situação dificílima, que elas têm políticas horizontais que servem para todos os lugares do mundo, ou para o Brasil, ou para atender mercados específicos, mas ela corre o risco de ter o seu incentivo fiscal glosado pela Secretaria de Fazenda de Mato Grosso por conta dessa exigência. Então, é evidente que está colocando as empresas numa situação de insegurança jurídica enorme. Então, nós temos que elucidar isso primeiro, antes de dizer se elas vão comprar soja mais barato, se vão vender farelo e óleo mais caro. Eu não sei, isso é cedo para dizer. Ok. Lucas, na sua opinião, o que vai melhorar para os produtores, dado que esse era um pleito da AproSoja e de outros produtores e pecuaristas de Mato Grosso? Kellen, nós vemos com a visão, primeiro, de soberania, né, o nosso país, nossas leis têm que ser respeitadas e nós temos até que separar, porque eu tenho visto na mídia muita confusão com a nova lei antidesmatamento europeia, a moratória. A moratória, ela é um acordo entre particulares, entre privados e empresas, e, na verdade, ela fere a livre iniciativa, que, inclusive, as empresas tinham antes e vão continuar tendo, mesmo após a promulgação da lei. O erro das empresas, talvez, foi por mais de 10 anos que tem a moratória, não ter criado uma logística à parte e um sistema de rastreabilidade para isso, já que os incentivos é para cada inscrição, ou seja, a mesma empresa que opera, às vezes, em Nova Mutum, ela pode usar aquela unidade para corresponder à moratória, e já que opera em Sinop, ela não precisa atender a moratória, ou seja, para atender os mercados, direcionar essa produção. Então, nós não vemos com esses olhos, e mesmo que esses incentivos de fato fossem tirados de maneira sumária, eles poderiam ser convertidos na aquisição de máquinas, construção de armazéns, ou até mesmo as cooperativas, que agora Mato Grosso também tem aquecido muito a formação de cooperativas, a exemplo do que acontece no sul do país. Então, há várias formas desses incentivos chegarem para os produtores. O que não pode haver é segregação entre esse ou aquele produtor, já que ambos estão respeitando a nossa legislação nacional. Lucas, eu conversei com algumas fontes e me foi dito que uma das saídas, e por isso eu perguntei há pouco para o André Nassar da Abiov, que uma das saídas num cenário de perda de benefício fiscal para as grandes empresas compradoras de grãos seria tentar contrabalancear isso pagando menos pela soja do agricultor de Mato Grosso. Esse é um cenário que passa pela cabeça de vocês, que possa ser uma realidade? Eu acho que a pergunta que eu fiz antes já responde, Kellen. Eu acho que é uma afirmação mais intimidatória. Como eu falo, há como se criar essa logística, há municípios que estão fora da moratória, até porque hoje nós temos que considerar duas coisas. A Abiov, ela atende mais de 80% do mercado, acho que chega a quase 94% do mercado, então há pouca saída, opção para o produtor, e por outro lado, o mercado europeu, quando ele chega muito, é 14% do nosso mercado.
Então, nós temos vários municípios, mesmo aqui no norte do estado, que podem atender isso. Claro que tem um custo de logística, mas as empresas, se de fato lá atrás estivessem preocupadas com isso, elas já tinham criado isso e, independente de lei ou não impactaria e também não violaria a nossa soberania. Muito obrigada, Lucas. André, mensagem para toda a audiência que nos acompanha. O que se faz a partir de agora? Alguma medida que você oriente agricultores a tomar para que estejam preparados para esse novo cenário que vai vir? Porque, afinal de contas, as empresas serão notificadas da decisão do governador de sancionar essa lei e deve haver algum tipo de mudança nessas práticas que estão ocorrendo. Afinal de contas, janeiro de 2025 está logo aí. O Kelly, assim, o Lucas está interpretando que essa lei ela só atinge aquelas empresas que fazem parte de acordos multissetoriais, como é o caso da moratória. Na minha visão, não é isso. Ela atinge todas as empresas. Então, todas as empresas serão colocadas numa situação, empresas individualmente. Então, a lei fere a livre iniciativa da companhia, na minha visão, tá? Então, não tem resposta. Eu acho que agora as empresas vão ter que entender qual é a implicação disso para o seu negócio. E aí a gente começa a conversar com os produtores para olhar se isso tem alguma implicação para eles também. Ok, eu agradeço demais a vocês. Lucas Costa Beber, presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso. Obrigada por acompanhar as falas do governador e imediatamente repercutir aqui com a nossa audiência. E também André Nassar, que é o presidente executivo da Biov, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, que representa as empresas signatárias da moratória da soja e compradoras da soja desses produtores que aqui estão nos assistindo também. Voltem sempre, o espaço segue aberto para as discussões. Até a próxima. Obrigado. E depois do intervalo, você vai ver que quase 6 meses depois das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, produtores rurais ainda lamentam a falta de crédito para recomeçar. Tudo isso e mais novidades de tecnologia. Depois do intervalo, eu aguardo você. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Quando percevejos alcançam a soja, sugam a rentabilidade e a qualidade dos grãos. Mas essa ameaça tem uma solução, graças a Zeus. Inseticida Irrara, com tecnologia inédita que controla os percevejos de forma nunca antes vista. Eleve seu poder de controle com Zeus. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Olá, galera. Aqui é Zico. Eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Cara, posso te dar uma dica? Fernando Meligeni? Claro que pode. Se sua empresa gasta mais de R$9.000 por mês na conta de luz, você pode comprar energia direto da Engie com até 40% de desconto. É o Fernando Meligeni ali. É ele mesmo. E o que foi que ele te disse? Disse que eu jogo muito. Vem pra Engie, a sua parceira no mercado livre de energia. Desde o tempo do homem primitivo, a grande civilização grega, da Revolução Industrial até o mundo moderno, grandes guerras aconteceram, moedas foram criadas, inovações científicas mudaram o mundo e forjaram os povos. Todas essas transformações foram costuradas pelo fio invisível da economia. Esse conhecimento é a chave para entender as relações humanas, trabalho, negócios, investimento e política. Ao longo da minha carreira, eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade em entender esses conceitos que são essenciais para as nossas vidas, para que a gente prospere. Quero compartilhar com você os fundamentos econômicos que moldaram e continuam a moldar o mundo. Entenda os segredos e transforme a sua forma de investir com o meu novo curso Economia Touro, os 200 conceitos que interessam. Acesse agora newcursos.com.br e comece a sua jornada. Vai, Torio!
Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Quase 6 meses depois das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, os agricultores estão tentando reconstruir a vida à espera de crédito e renegociação de dívidas. Dá uma olhadinha nessa imagem que compara o antes e depois na região de Cachoeira do Sul, no estado gaúcho. Na imagem da esquerda, a água subiu cerca de 6 metros de altura e deixou o agricultor ilhado na ocasião lá de maio deste ano. Na imagem da direita, é como está agora, com a área de lavoura sendo retomada, à espera de condições para o trabalho avançar. Essas imagens foram feitas pelo produtor de arroz, Ademar Koschenborger, que participou conosco do Hora H em maio deste ano. Na época, ele mostrou o prejuízo que teve. Caminhonetes, animais, máquinas agrícolas, galpões, tudo foi tomado pela água naquele momento. Agora, o Ademar já voltou a plantar, mas revela que a ajuda que está chegando não é suficiente. Estamos já refazendo as lavouras, né? Já temos arroz nascido aí em algumas partes e, infelizmente, sem recurso. Mas o pouco que nós estamos se juntando aí com as empresas aí e os bancos e estamos tocando a lavoura. Mas com muita força de vontade e luta, dia a dia, direto, esses 157 dias, estamos aqui tentando produzir um alimento nobre para a cesta básica para o nosso povo ter o que consumir. Obrigada, Ademar, pela coragem. A gente segue aqui acompanhando atentamente o que vocês vivem no Rio Grande do Sul. Em Estrela, também no Rio Grande do Sul, o produtor rural Eloy Verman, ele esteve conosco no Hora H do Agro em maio deste ano e, infelizmente, precisou abandonar a pecuária leiteira. Ele perdeu dezenas de animais para a força das águas e teve toda a infraestrutura da produção destruída. Hoje, quem fala conosco é o filho do Eloy, o Samuel Verman, que revela as dificuldades para a renegociação de dívidas. A produção leiteira a gente teve que encerrar, né, porque por questão de que nós perdemos animais tudo na cheia, né. E agora estamos trabalhando com as máquinas que a gente conseguiu salvar ali e vamos também seguir plantando as lavouras, né? Vai ser o nosso ganha-pão daqui para frente, né? As dívidas a gente tentou sim renegociar, mas não sabemos ainda como é que vai ser e para quando e como, né? Muita dúvida, tem muita pergunta. E diante das dificuldades que o agro do Rio Grande do Sul enfrenta para recomeçar depois das enchentes, membros do movimento SOS Rio Grande do Sul foram até Brasília nesta semana, em uma viagem de 25 horas de carro. Eles pedem ajuda ao governo federal. Segunda-feira, dia 14 de outubro de 2024, um belo dia de sol, onde eu poderia estar dessecando a minha lavoura para iniciar o plantio do soja. Estou viajando. Eu sou a Renata Favaretto, eu estou acompanhando a Grazi, o Lucas e o Rafael hoje a Brasília para nós participarmos de uma reunião amanhã buscando soluções para o agro gaúcho. Hoje eu estou deixando de estar regulando as plantadeiras, fazendo a dessecação, tratando semente, para acompanhar eles e ver se a gente consegue chamar a atenção dos nossos políticos para o problema tão grave do Rio Grande do Sul. Bom, gente, como vocês viram, nós estamos deixando de fazer o nosso trabalho na lavoura para ter que ir a Brasília, mais uma vez, tentar resolver algo que o governo tem o dever de fazer. Nós, produtores, estamos sendo impedidos de trabalhar, de continuar na nossa missão, porque temos, digamos assim, uma certa incompetência do governo federal para resolver a tragédia do Rio Grande do Sul. A gente abriu espaço para mais agricultores do Rio Grande do Sul que pedem ajuda para recomeçar. Lá na região de Ulha Negra, também no estado gaúcho, nós vamos conversar com outro produtor rural que passa por dificuldades para retomar o trabalho depois das enchentes. Seja muito bem-vindo, Celso Giroto, ao Hora H do Agro. Como é que está a situação na sua região hoje? Ok, obrigado pela oportunidade, em primeiro lugar, né? Sou produtor rural aqui do município de Ulha Negra, região da Campanha, né? Sou assentado há 35 anos na região e aí hoje
situação nossa hoje é bastante difícil, né? A gente na propriedade tem várias atividades. Hoje nós trabalhamos com semente oleirícolas, soja, milho, trigo. E, infelizmente, nos últimos 2 anos nós tivemos umas situações de clima muito adversas, né, na nossa região, né? Nós temos hoje 7 decretos de calamidades no município, entre seca e enchente, né? Então, hoje, depois de perder 2 safras seguidas, né, aí a gente se viu na volta com mais produtores, né, com a mesma situação, acabamos nos juntando e fizemos, assim, várias manifestações na região aqui, pedindo ajuda ao governo federal, inclusive reuniões em Porto Alegre, reuniões aqui em Ilha Negra. O próprio ministro, na época, Paulo Pimenta, esteve com nós, né? Entregamos em mão a ele a nossa pauta, a nossa situação realmente aqui. E aí aqui inclui gado de leite, mel, frutas, né? Foi atingido toda a cadeia produtiva, né? Baixando a arrecadação do município, influenciando diretamente hoje na economia do município, né? E aí, assim, depois de todo esse tempo, na esperança, as dívidas vencendo, protestos, empresas tentando tirar o maquinário aí dos produtores, né? E aí o governo adotando medidas, aí dando 30 dias de prazo, passando 30 dias mais 10, e esse tempo passou e hoje nós temos uma situação ainda de, vamos dizer assim, de estaca zero, né? Hoje já temos na janela de plantio, nós não temos semente para plantar, não temos insumos, né? CPF negativado. As medidas que tem hoje são insuficientes, não há recurso suficiente no banco, como é de conhecimento aí de vocês, na última, agora com o nosso grupo que está aí também negociando em Brasília, né, o SOS, nossos representantes aí ouviram do próprio Haddad de que ele não sabia da situação, né? Então, acho que nós nos sentimos abandonados, né, numa situação de que, hoje em dia, com o recurso que tem, e nós temos uma comprovação aí de reunião com o Paulo Pimenta, documentação entregue para o ministro Pávaro, lá em Esteio. Então, hoje, passando todo esse tempo, nós estamos, assim, completamente sem condição de plantar e na espera de uma solução ainda. O que você pretende fazer a partir de agora para fazer o plantio? Está vendendo alguma máquina? Está tentando postergar o prazo de financiamentos? Porque o senhor é agricultor, o senhor não vai deixar a sua atividade, certo? Como é que vai fazer para seguir em frente? Na verdade, funciona assim, todos os compromissos, nós, pequenos produtores, acredito que vem de berço, né? A intenção sempre foi e é pagar as contas, né? Só que quando tu tem 2 safras que tu não colheu nada, e aí hoje as empresas judicializando já as contas, né? Os bancos hoje, à espera também de um recurso do BNDES, do governo federal, para negociar com nós. As empresas na mesma situação, né? Então, hoje, na verdade, nós não temos nem um horizonte se nós vamos conseguir plantar ou não. Eu digo nós, porque pega a região sul, vários municípios aqui, Ilha Negra, Candiota e Aceguá, é onde nós nos mobilizamos juntos, né? Eu sou um assentado que planta uma área hoje de 200 hectares, né? Mas nós temos pequenos, médios, grandes produtores juntos nessa luta, né? E cada qual com o seu montante de dívida, né? Na mesma situação, né? E eu, por um lado, ainda as nossas áreas, nós temos simplesmente 20 hectares que tem seguro, o restante são áreas que não tem nem seguro, né? Aí essas áreas ficam, assim, desprotegidas numa eventual Proagro, seguro, e durante 35 anos que nós temos ali, aí é uma questão mais de assentamentos, até hoje o governo nem sequer resolveu a titularização, né? Então, são vários fatores que levam a isso, né? Nós se obrigamos a pegar hoje recursos das empresas, de pessoas, vamos chamar assim de agiotas, né? Que é o caso para tu poder comprar os insumos. Sim. Sem segurança nenhuma, né? O senhor vai conseguir plantar, Celso? No momento, não. No momento, eu não tenho nenhuma luz que dê esperança que eu vá plantar, né? E assim, muitos na nossa região. Então, nós ficamos à mercê, vamos dizer, hoje, de medidas que vem atender. Só que isso está passando de 15 em 15 dias, 15 do mês que vem, e nada chega, né? Então, a gente está, assim,
na prática, perdendo a esperança porque já foi, né? Inclusive, agora tem uma possibilidade de mais um decreto de emergência por chuvarada de novo no inverno. Então, nós já dá para dizer que está comprometida a planta de 24 e 25 de novo. Para a gente fechar, Celso, o seu desabafo aqui, representando vários agricultores, né, agricultores familiares que tentam recomeçar depois dessa trágica enchente, qual é o sentimento que fica nesse momento? Com certeza, né? Eu acho que nós não temos outra forma a não ser divulgar, né? Nós tivemos pouca oportunidade de divulgar nossa situação, né? Para vocês terem uma ideia, em 90 dias, com manifestações, um pouco mais, né? Em frente às agências de Banco de Brasília, Sicredi, Banrisul, fechando o trevo, né? Impedindo o ir e vir de muitas pessoas aí, né? Tentando mostrar a situação, né? E aí com soja podre, que nem tem as fotos aí, com os decretos de calamidade que a Emater nos emite aqui, com a assinatura da prefeitura, isso não é nada invenção nossa, né? Então, nós queremos realmente seguir produzindo, sim, pagar nossas contas, mas onde nós não somos vistos, né? E aí é uma oportunidade grande aqui que a gente tem hoje de poder mostrar a nível de Brasil a nossa situação, né? Então, a gente só tem que agradecer pelo espaço e dizer que nós estamos na espera aí. E não vamos sossegar sem o governo nos atender. Celso Girotto, produtor rural em Ulha Negra, a gente se sensibiliza demais com a luta de vocês e o espaço segue aberto, porque é uma situação muito delicada que os agricultores do Rio Grande do Sul vivem e o nosso dever aqui é expandir essa informação para que a ajuda chegue a todo mundo que precisa. Boa sorte para você, bom trabalho, até a próxima. Nós convidamos um representante do Ministério da Fazenda, do governo, para participar aqui do programa e dar as respostas aos agricultores do Rio Grande do Sul. Mas fomos informados de que não havia porta-voz disponível para nos atender. Eu reitero que o espaço aqui na Jovem Pan News, no Hora H do Agro, continua aberto em qualquer momento para que o governo venha responder às perguntas desses milhares de agricultores que querem recomeçar depois da trágica enchente. Agora, na Europa, produtores rurais da França protestaram nesta semana contra o governo de lá. Placas de sinalização de diversas estradas foram retiradas e faixas que diziam, abre aspas, um único objetivo, sobreviver, foram instaladas. A Federação Nacional dos Sindicatos dos Agricultores e o Sindicato dos Jovens Agricultores, que organizaram o movimento, dizem que apesar das mobilizações no início do ano, o novo governo continua enganando o agro, nas palavras dos agricultores. E alertam ainda, as manifestações podem aumentar se o agro francês não for ouvido. E a gente troca de assunto agora porque nesta semana o mundo pôde ver importantes avanços na tecnologia. Algumas das cenas, inclusive, são dignas de filmes de ficção científica. Isso porque o bilionário Elon Musk fez demonstrações de inovação que o agro monitora de perto. A primeira delas foi o retorno de parte de um foguete da SpaceX que pousou em marcha ré em uma plataforma. Já a fabricante de carros elétricos Tesla ganhou destaque em um evento em Los Angeles ao lançar 2 produtos. O Cybercab, que é um táxi sem motorista, sem volante e sem pedais, que opera autonomamente por um software. E a Robovan, que é um micro-ônibus elétrico com capacidade de transportar 20 pessoas. Já na categoria robôs, o destaque foi o Optimus, um robô humanoide que interagiu com diversas pessoas no evento que ocorreu lá nos Estados Unidos. O que todas essas inovações do Musk têm a ver com agro? O Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação, conta pra gente. Arthur, seja bem-vindo. Por que é importante a gente olhar com atenção os lançamentos, as tecnologias dessa semana? Olá, bom, é sempre importante porque várias dessas tecnologias têm tudo a ver com o agro, a começar com a SpaceX, que tem causado uma verdadeira revolução na queda do custo para fazer o envio desses foguetes. Então, essa reutilização é algo que já estava no radar, só que nós estamos falando aqui de foguetes com capacidades inéditas. Então, isso reduz o custo, nós estamos tendo essa progressão e temos que lembrar que a SpaceX hoje já tem mais de 60% dos satélites lançados no mundo. E, por isso, ela tem um plano de aumentar ainda mais drasticamente, triplicar esse número nos próximos anos. E isso pode ser sinônimo de mais conexão
planos ainda mais acessíveis e velocidades maiores. Até por isso que se fala já não só nas antenas da SpaceX, que são tão usadas no agro do Brasil, mas também na possibilidade, num segundo momento, de smartphones que farão acesso a essa rede diretamente, ou seja, uma dependência cada vez menor de conexões rápidas feitas com fibra ótica ou com 3G, 4G e 5G. Arthur, a gente ouviu durante muito tempo que foguete não dava ré, agora foguete dá ré. O que isso significa no novo marco da inovação e da história, além do que você já nos trouxe até agora? Não só dá ré, como faz baliza, então é algo sem precedentes. Bom, essa reutilização, como eu comentei, ela já era muito desejada, até por isso que nós tivemos, depois da exploração espacial aí da Lua, o programa dos ônibus espaciais, justamente para tentar ter essa economia, mas agora nós estamos falando de aumento de potência, aumento de carga, reutilização, custos declinantes e um sistema de controle avançadíssimo. Então esse ponto é importante, porque a Tesla, mais e mais, a Tesla que, claro, tem uma relação muito próxima com a SpaceX, ela se declara uma empresa que está relacionada à robótica, está relacionada à tecnologia de vanguarda. O que eu quero dizer com isso? O mesmo sistema de controle que é usado para fazer uma aterrissagem como essa, que é absolutamente espetacular, parte dessa tecnologia e dessas descobertas são compartilhadas com outros setores e não por acaso nós tivemos na mesma semana esse evento aí falando sobre mobilidade urbana e sobre robôs. Essa questão da mobilidade urbana e robôs, eu já ouvi você falando sobre isso em algumas palestras, é algo importante porque muitas vezes acontece antes no campo do que na cidade, né? Ou seja, máquinas autônomas. A gente acabou de ver essa demonstração aí do veículo sem motorista e isso pode chegar antes no agro, no campo, do que nas próprias cidades. O que você percebe para os próximos 5, 10 anos? Eu não tenho dúvida em relação a isso, porque parte desse desafio, aliás, esse evento, ele chamou muito a atenção, mas é preciso enfatizar que ele teve efeitos antagônicos. O que eu quero dizer com isso? Causou toda essa movimentação, todo mundo viu isso e chamou muita atenção. Por outro lado, as ações da Tesla caíram. Então, quer dizer, os mercados perceberam que o Elon Musk já tinha dito no passado que o diferencial único da Tesla era os carros poderem ser autônomos, e isso ainda não aconteceu. Os carros se tornaram eletrificados, imensamente mais seguros e eficientes. A Tesla tem uma margem operacional que é incomparavelmente maior do que os seus concorrentes, mas essa distância vem diminuindo. Então, se ela já foi única nesse segmento, já não é mais o caso. E com relação à dificuldade em conseguir ter carros autônomos, é justamente porque os espaços urbanos são completamente caóticos. Então é difícil. E no campo existe essa possibilidade de implementar essas tecnologias porque são espaços mais facilmente mapeáveis, as condições são mais conhecidas, elas se repetem de ano após ano. Obviamente não estou falando do clima, mas das condições de terreno. Então é por isso que é uma notícia muito boa. Certamente grande parte disso vai chegar no campo antes. Muito bem, para a gente encerrar, diga para a gente quais são os potenciais impactos que vão além do campo para o público em geral da Jovem Pan. Essa semana foi um marco na história e o que a gente pode esperar das inovações e tecnologias que impactam a vida de todos nós aí nos próximos anos. Olha, com relação ao foguete, sim, tem tudo a ver com conectividade, telecomunicações, e isso é infraestrutura básica para tudo que tem impactado as nossas vidas. Com relação ao outro evento, falando de robôs, nós precisamos ver a consolidação e a entrega disso tudo. Então, assim, é uma grande promessa, mas ainda não é realidade. Por exemplo, os robôs conversaram, serviram drinks, mas eles eram teleoperados. Traduzindo, tinha um ser humano pilotando isso, o que não faz sentido algum. Então, agora é acompanhar de perto, é muito entusiasmante, mas ainda não é para valer. Então, é um grande anúncio, agora precisamos acompanhar os cronogramas e as entregas. Muito bem. Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação, obrigada por trazer todas essas impressões sobre os avanços tecnológicos que impactam não só o campo, mas a cidade também. Você é muito bem-vindo, volte mais vezes. Obrigado pelo convite, até a próxima. Até a próxima. E agora eu tenho um recado para você. O percevejo e a cigarrinha são um dos principais detratores de produtividade na cultura do milho. Só mesmo uma solução nunca antes vista para combater o percevejo e a cigarrinha do milho e proteger a produtividade. Conheça
Zeus. Zeus é um inseticida da Yara que traz uma tecnologia inédita para a agricultura nacional e se destaca no controle da cigarrinha e do percevejo barriga verde no milho. Com ação translaminar e sistêmica, confere uma completa proteção das plantas. Age por contato e ingestão, levando as pragas à morte rapidamente. Zeus possui um efeito de choque e residual únicos, proporcionando resultados incomparáveis nos milharais. Não deixe as pragas comprometerem a produtividade e a qualidade do seu milharal. Eleve o manejo a outro patamar você também. Acesse yara.com.br ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela e saiba mais sobre Zeus. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Yara. Agricultura é a nossa vida. Yara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Engie, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.